E nós começamos mais uma edição do Liberdade de Opinião, indo direto para o Rio de Janeiro. Vamos conversar com o jornalista Sidney Rezende. Um dia triste para o Rio de Janeiro, hein, Sidney? É ruim a gente começar o Liberdade assim, não é? Mas não é um dia fácil para o Rio, não, e para o Brasil todo, né? Senhoras e senhores, Colombo, bom dia. Não é um dia fácil, não é uma notícia boa e é ruim para todo mundo. É nacional e já de repercussão internacional, né? Por tudo que vocês já noticiaram. Eu quero logo de cara dar a minha opinião e depois trazer algumas informações aqui para a gente poder entender um pouco essa operação, falar coisas diferentes do que já foi levantado até agora. Combinado, Sidney. Se a sociedade brasileira e a carioca em específico... Deixa só eu localizar aqui para o pessoal, porque tem muita gente chegando agora, muita gente que chega ao Novo Dia para acompanhar o Liberdade de Opinião. Então, eu queria só localizar como isso tudo aconteceu ao longo do dia de ontem, especialmente os moradores de outros estados do país, sobre essa operação, que é a mais letal da história do Rio de Janeiro. Aconteceu ontem no Jacarezinho, zona norte do Rio. Nós estamos falando de 25 pessoas mortas. A única identificada até agora é o policial civil André Leonardo de Mello. A corporação informou que os outros 24 mortos eram criminosos, mas eles, por enquanto, não tiveram as identidades reveladas. Essa é a imagem, Sidney, do policial morto, o André, que deixa esposa e um enteado de 10 anos. Em nota, o governo do Rio afirmou que lamenta as vidas perdidas na operação. Então, Sidney, sei que você ficou até tarde ontem, né? Na realidade, hoje de madrugada ainda, colhendo informações a respeito de tudo o que aconteceu no Rio de Janeiro. Eu queria que você passasse para a gente o que você conseguiu de informação, a sua impressão, sua avaliação sobre esse episódio aí no Rio. Vamos lá, Colombo, eu disse até que começaria já dando a minha opinião de uma possível solução para esse problema e ela não é fácil. Então eu vou partir logo por Liberdade de Opinião, dando a opinião e logo depois a gente fala sobre essas informações que nós levantamos nessa madrugada. Primeiro de tudo, né, se não houver um novo pacto social no Rio de Janeiro, nós não sairemos desta crise que estamos enfiados. E outros casos vão acontecer, esse por acaso foi o mais letal e daqui a pouco vamos estar noticiando outros mais letais ainda e problemas que já se tornaram sistemáticos, as tais das balas perdidas, né? A todo momento morre-se alguém. Só para você ter uma ideia, o ministro Fachin, em 5 de junho de 2020, ele disse que não se poderia fazer operações que colocassem em risco a vida da população sem o consentimento do Ministério Público, seriam as tais ações excepcionais, né? Esta específica operação garante a polícia que fez tudo isso, planejou com antecedência, pediu autorização ao Ministério Público, ainda que tenha feito o último comunicado, não às 6 da manhã, quando começou a operação, mas às 9 da manhã. Eles estavam em busca de criminosos, com mandados, inclusive, com inquéritos em andamento. Ou seja, do ponto de vista legal, eles garantem que estão bem cobertos. Do ponto de vista tático e de se refletir sobre a operação antecipadamente, que é o planejamento, também. E colocaram uma operação grande com muita gente. Só para você ter uma ideia, a gente ouve muito dizer do BOPE, né? O BOPE é uma unidade parecida com a do CORE, só que da PM. O CORE é da Polícia Civil. Ambas têm aproximadamente 500 homens, cada uma, né? Ali tinham 250 do CORE. Então dá para se ver realmente que foi uma operação grandiosa. Agora, por que eu digo que tem que se fazer uma repactuação? Essa não é só a minha opinião, tem gente da própria polícia que pensa assim. Ela não é fácil para reunir a esquerda, a direita, o governo, as organizações não governamentais, os advogados, através das suas entidades como a OAB e outras, a comunidade, a sociedade em geral, os grupos de direitos humanos que atuam nessa área. Colombo, se não se conversar para repactuar uma relação social no Rio de Janeiro, nós começaremos a achar que estas operações isoladas, elas serão vitoriosas. E, de fato, o que aconteceu foi ruim para todo mundo. O que acontece? O Jacarezinho é uma área muito grande, como é a Maré, como é o Alemão, como é a Rocinha, com características geográficas diferenciadas. Por quê? O Jacarezinho ele é plano, mas com alguns pontos inclinados. E tem o tal do Azul, que é o
coloca um bairro que ele é até dentro da favela, um local dentro da favela, que ele é mais inclinado ainda. Só que ele tem becos muito compridos, né? Então a operação policial é muito difícil. Quando o policial entra, por exemplo, ali, mesmo com cobertura de outros atrás de si, ele não sabe se vai encontrar do outro lado um outro grupamento dos bandidos para atacá-los, por cima que pode acontecer, ou outras ações que, não posso chamar de guerrilha, mas ações de guerra. E também no Jacarezinho, por característica, é dominado por uma área militar, aí o Comando Vermelho, na verdade, que é o mais antigo. Então, o que acontece? São muito mais hostis que em outros lugares. Diferentemente de alguns lugares que a polícia chega e o traficante ou a pessoa armada até ataca e depois desaparece, esconde a arma, lá é diferente. No Jacarezinho, eles atacam também. Então, é uma área de difícil operação, com um contingente gigantesco e tem a comunidade, a população, as pessoas que lá vivem, não é? E isso que é terrível, porque você não sabe se uma daquelas balas ela pode perfurar a parede, atingir o inocente, se alguém entra, por exemplo, naquelas casas e em perseguição a polícia vai atrás, ou vice-versa, né? O bandido atrás do policial também e a pessoa inocente acaba recebendo um tiro. Não sabemos se as 24 pessoas, porque não temos a identidade ainda, exatamente onde morreram, quem eram essas pessoas, se criminosos eram, como garante a polícia, precisamos aguardar a comprovação, precisamos fazer um resgate da perícia, fazer um levantamento e investigação mais precisa. Sabemos também que as entidades mais representativas, Defensoria Pública, OAB, parte da mídia, condenaram essa operação porque ela realmente foi, como você bem disse, a mais letal. Então, eu quero apenas aqui trazer, Colombo, uma reflexão mais ampla, né, para a solução e do caso em si. Porque você também fazer pré-julgamentos sem estar no local, sem entender a peculiaridade de todos os dados, certamente nós não vamos fazer nem um diagnóstico correto e nem vamos interpretar a solução do que se deve fazer. Apenas dar um caráter de normalidade à morte de 25 pessoas é algo terrível. E em relação ao policial, só para fechar essa minha primeira participação, Colombo, o que acontece? Eles fazem nas favelas, e no Jacarezinho isso é muito comum, aquelas áreas que eles vão impedindo, né, criando proteções para que não tenha circulação de carros e nem desses blindados da polícia. A polícia tem que tirar aqueles locais, aqueles concretos, né, aqueles obstáculos, né, e eles distanciam o primeiro do segundo e do terceiro de uma forma mais distante e ficam numas casamatas em concreto, onde tem só os buracos da ponta do fuzil. E eles são amarrados, os fuzis são amarrados neste local. Quando o policial desceu ontem do blindado para, de alguma maneira, desobstruir, ele foi alvo numa dessas armadilhas, né, típicas de guerra também. Então, isso tudo, gente, precisa ser levado em consideração. É evidente, repito, que todos perdem com a morte de 25 pessoas. Não se pode ter uma morte, né? A polícia, quando vai para uma ação, espera-se que todos os policiais retornem, né? E aos demais não caberá nem a polícia fazer o pré-julgamento. Mas ali era uma operação de guerra. Então, tudo isso precisa ser muito bem analisado, sem emoção e com razão. Agora, sem uma pactuação social, vamos a lugar nenhum, viu, Colombo? Não sai dessa, não. É isso aí. Bom, qualquer novidade aí que você conseguir apurar no Rio, traga pra gente aqui, Sidney. Nós vamos mudar um pouquinho de assunto agora, porque temos muitos temas para tratar no Liberdade de Opinião de hoje. E ontem aconteceu um depoimento muito importante na CPI da pandemia, que foi o do atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, aquele que hoje é o responsável por lidar com a pandemia, né? Uma das autoridades responsáveis a lidar com a pandemia. Queiroga preferiu não responder a algumas perguntas, admitiu que o número de vacinas contra a Covid compradas pelo governo é menor do que o que foi divulgado pela gestão do ex-ministro general Pazuello. Em determinado momento, o ministro Queiroga mostrou que não sabia o número exato de doses compradas e pediu ajuda ao secretário executivo da pasta. 562.902.040 doses de vacina. Isso aqui é o calendário atualizado que está no site. Só um minuto, Rodrigo. Então, qual é o número exato? Se, por favor, puder nos dar o número 430 milhões, senador. Eu estou aqui sendo sob informado. compromisso das vacinas efetivamente contratadas. 430 milhões estão contratadas. O documento oficial dirigido a 280 milhões de doses já estão contratadas.
Queiroga disse que a divergência dos números se dá porque o acordo com a Fiocruz não é feito via contrato e que, por isso, as doses da AstraZeneca não estariam contempladas neste momento. Queiroga admitiu que a informação tem de ser corrigida. Sidney, queria que você dissesse de forma geral que avaliação você fez do depoimento do ministro Marcelo Queiroga. Em alguns momentos ele foi cobrado de maneira mais dura por declarações mais assertivas, né? Mas ao mesmo tempo ele ainda é um integrante do governo Bolsonaro e não pode dar declarações que provoquem constrangimento ao governo ao qual ele serve. Você acha que ele se saiu bem nessa situação delicada, Sidney? Bom, Colombo, vamos analisar ali a situação de momento, né? Primeiro, o presidente da CPI ele precisa ser mais enérgico para evitar aquelas brigas lá entre os senadores, questões de ordem, coisa dessa ordem. Se for o caso, até fechar o microfone em algumas ocasiões e impor ali uma ordem para funcionamento. Segundo, as perguntas do senador Renan Calheiros no início foram muito confusas, né? Tentando, de alguma maneira, arrancar do ministro Queiroga avaliações, posicionamentos e posições sobre algo ocorrido até fora da gestão dele, antes da gestão dele, a época até que estava lá o ministro Mandetta, e de fato não cabia esse tipo de perguntas ele naquele momento. Me pareceu que o senador estava tentando de alguma maneira correlacionar as atitudes, opiniões e posições do presidente Bolsonaro e a atuação dos respectivos ministros da pasta. Okay. Não é? E aí, esse tipo de ponto é muito importante dizer porque cria a moldura para o funcionamento. Agora, o ministro Queiroga não foi bem. Dos três, ele foi o pior, porque ele estava com muito medo de comprometer terceiros, inclusive o seu chefe, claro, o presidente Bolsonaro. Por que ele não foi bem? Porque ele se acovardou na hora de responder a perguntas que ele já respondeu para a imprensa. Em outras ocasiões, bastaria ele só repetir o que ele já disse, mas ele não quis fazê-lo. Então, quando se perguntava, por exemplo, em dada altura, o senador Renan Calheiros, essa é uma pergunta até correta na hora, né? Assim, se ele compartilhava ou não da opinião do presidente Bolsonaro sobre cloroquina, por exemplo, né? E ele disse, não vou fazer juízo de valor. Falou 14 vezes, vou fazer juízo de valor. Então, ele não respondia às perguntas. Apesar de parecer que isso é uma coisa boa, né? Afinal de contas, perguntou, ele não respondeu. Não, isso não é uma coisa boa, porque acaba atrelando-o por não ter respondido na oportunidade que ele poderia usá-la a favor dele próprio, do próprio governo, algo que pode, ao contrário, colocá-lo ali como parte daqueles que pensam de uma outra forma, porque ele não contestou. Então, não foi bem o ministro Queiroga, tem gente dizendo até que ele saiu menor do que entrou, também acho que ele não foi feliz no dia de ontem por excesso de zelo e cuidado. E olha que ele entende de comunicação, ele é um bom comunicador. Essa divergência de números de vacinas é algo importante nesse momento, Sidney? Colombo, se você me permite, falhou um pouquinho aqui o áudio, se você pudesse repetir a pergunta, por gentileza. Você está me ouvindo bem agora, Sidney? Porque antes a gente já tinha tido um problema com o meu microfone agora. Está funcionando bem? Está chegando bem o som aí para você? Isso, eu cheguei a ouvir até você conversando um pouquinho com o terceiro aí, mas já estou ouvindo bem agora. Mas se você pudesse repetir a pergunta, eu te agradeço. Queria te perguntar se essa divergência a respeito de número de vacina, são 560, menos do que isso, se isso é relevante nesse momento, se isso é uma demonstração de falta de controle da pasta ou se é um vai e vem que pode ser considerado natural no momento em que faltam insumos e faltam vacinas em vários países do mundo. Bom, o que ficou nítido ali, e eu entendo isso, evidentemente, não vou ser perverso aqui em cobrar isso do ministro, é que ele ainda não está completamente familiarizado com todos os indicadores. Normalmente quem tem isso mesmo é a secretaria ali ao lado dele e tudo mais. Mas ele tem que saber na ponta da língua, por exemplo, detalhes de contratos firmados já a gestão dele, ou contratos assinados anteriormente à entrada dele, mas que ele é que vai fazer o acompanhamento, fiscalização e distribuição do cumprimento desse contrato. Me pareceu um pouquinho ali com o parafuso solto. Por exemplo, quando a Pfizer ela enviou a sua primeira remessa, muitos postos de distribuição não tinham ainda orientação de como fazer para armazenar, para aplicar, por mais que nós temos uma boa malha do SUS para esse processo por conta de outras vacinas que o Brasil já aplica há algum tempo. Isso foi falta de um treinamento, capacitação, antecipação do problema para quando ele acontecer. É igual aquele sujeito, por exemplo, que quer aumento, quer ser promovido, mas ele não se prepara para tal, né? Ele acha que ele tem
tem que ser alçado à condição por alguma mão divina. Não, você tem que se preparar, estar capacitado para o dia que vier essa oportunidade, você assumir aquele posto e fazer muito bem. Você lembrou bem, destacou bem, eu considero importante este fato, porque o ministro tem que ter pleno domínio. Não demonstrou ontem que tinha, né? Mas eu espero que seus assessores possam auxiliá-lo e ele corrigir isso nos próximos dias, ainda esse mês, se possível. O terceiro dia de depoimentos na CPI da pandemia indicou que a comissão deve impor forte pressão aos convocados, como acontece geralmente em CPIs, não é, Sidney? Com o ministro Marcelo Queiroga, o senador Renan Calheiros insistiu e, segundo ele, mesmo após muita insistência, não conseguiu a resposta que desejava. Vamos acompanhar. Então, como ministro da Saúde e como médico, eu peço para Vossa Excelência responder, senão não vamos encerrar essa sessão agora, nem vamos continuar. Uma pergunta objetiva, o senhor compartilha com o que o presidente pensa ou não? É essa a pergunta. Então, presidente. eu estou aqui na condição de testemunha. O senhor está pedindo para eu fazer um juízo de valor a respeito de uma terapia. O O relator está tentando induzir a testemunha. Isso não é permitido. Não, senhor. Não, isso não é permitido. Senhor. Até minha filha de 12 anos falaria sim ou não. Senhor presidente, não se trata de... Eu vou passar para a pergunta seguinte, porque confesso que não conseguimos a resposta com relação a essa. É normal esse tipo de pressão numa CPI, Sidney? E você acha que esse é um presságio da postura que os senadores vão adotar naquele que é, pelo menos por enquanto, o depoimento mais esperado da CPI do ex-ministro Pazuello, marcado para o dia 19 agora, de maio, né? Olha, Colombo, pressão é desde que a gente nasce, viu? A mãe da gente ali, lá no primeiro momento temos o contato com a vida, é sob pressão, não é fácil não, viu? Então é normal que uma CPI faça pressão, não se pode tutelar uma CPI. Eu vejo que tem algumas pessoas agora dizendo que não pode fazer essa pergunta, não pode fazer aquela pergunta, ou não se pode pressionar, desrespeitar o depoente, jamais. Tratá-lo de maneira indecorosa, de jeito nenhum. Fazer perguntas que não têm a ver com ele, e ele, ao se defender, argumentar isso, e você mesmo assim querer arrancar dele alguma coisa que se sabe que ele não tem conhecimento, isso não pode. Agora, a pressão, que é insistir na pergunta, tentar esclarecimento, perfeitamente. Tanto é que esta pressão foi sendo utilizada no decorrer do depoimento do ministro Queiroga e em dada altura, mais adiante, não nessa fase aí que foi a fase inicial, mais adiante ele, por exemplo, reconheceu que a hidroxicloroquina pode causar arritmias cardíacas e que não autorizou a distribuição do medicamento em sua gestão à frente da pasta. Mas para responder isso anteriormente, acabou, ponto. Não está acusando ninguém, não está discordando ninguém. Está na posição dele, o que aconteceu e o que ele pensa objetivamente. Isso o ministro ontem tentou escapar e não fazer, tá? Que é se posicionar. O medo dele é, vai que eu me posiciono e eu contrario, né? Pessoas que pensam diferente de mim e que não deveriam dentro do governo. Mais 1 milhão de doses da Coronavac produzidas com insumo, que já estava no Instituto Butantan, foram entregues ontem ao Ministério da Saúde. O governo de São Paulo já disse que vai atrasar novas entregas da Coronavac, porque há um atraso na remessa, na exportação do IFA da China aqui para o Brasil. E o governo de São Paulo culpa as declarações de Jair Bolsonaro, presidente da República, sobre a China. Vamos ouvir o que falou Dimas Covas, que é o diretor do Instituto Butantan. Existe dificuldade, essas declarações têm impacto e nós ficamos à mercê dessa situação, porque não vamos ter, de fato, condições de entregar. Pode faltar, e aí nós temos que debitar isso, principalmente ao nosso governo federal, que tem remado contra. Bom, a declaração do Dimas Covas se deve principalmente àquele discurso que nós transmitimos aqui no Novo Dia do presidente Jair Bolsonaro. Ele não menciona a China, mas levanta a suspeita de que o novo coronavírus tenha sido produzido em laboratório, uma tese que a Organização Mundial da Saúde diz ser muito pouco provável. O governo chinês reagiu às insinuações e disse que é contra a politização da Covid-19. O presidente da República também disse que a China foi o único país que se deu bem do ponto de vista econômico, que cresceu no ano passado, ano em que todas as economias tombaram por causa da pandemia. O Itamaraty informa que as autoridades chinesas reiteram que eventuais atrasos não são intencionais, porque a China está exportando IFA para muitos países do mundo
o Brasil é um deles. Queria que você falasse um pouquinho sobre as declarações do diretor-presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, se fazem sentido as declarações de que o presidente pode estar atrapalhando a nossa relação com a China, se é, por outro lado, uma tentativa do governo de São Paulo de tentar atribuir ao presidente uma responsabilidade que ele não tem para restabelecer uma disputa política entre São Paulo e presidência da República. Eu sei que a minha opinião não é unânime, mas inúmeras vezes ou incontáveis vezes, ô Colombo, eu disse aqui que considerava a postura diplomática da presidência da República melhor para defender os nossos interesses do que partir para o confronto. Mas o presidente tem por hábito fazê-lo. Não tenho elementos, diferentemente do doutor Dimas Covas, para dizer que este último pronunciamento do dia 5 tenha causado este específico efeito agora, né, do atraso e do prejuízo, porque não foi a primeira vez também que o presidente Jair Bolsonaro fez referências desabonadoras da China. Já o fez em outras ocasiões. A primeira teve enorme impacto. Agora você repare que menos, porque o embaixador chinês não teve, inclusive, a mesma reação que já tivera quando lá atrás, pela primeira vez, ele, estupefacto, tomou conhecimento do que disse o presidente. Mas, sim, eu acho que causa problemas em geral, não do dia 5, mas causa problemas de ordem geral, porque nós temos com o nosso parceiro uma relação que presume-se seja melhor você tratar conforme estabelece o contrato, conforme a boa relação entre as partes, conforme faz o comprador e o vendedor numa boa relação, entre aspas, comercial, porque nós também estamos comprando os insumos, né? Estamos comprando os direitos de uso da vacina da mesma forma. Agora, há muita gente preocupada que tem relacionamento comercial com a China e está expressando isso de maneira até mais radical. Veja o caso do deputado federal Fausto Pinato. Ele é presidente da Frente Parlamentar do Congresso Nacional Brasil-China. Eu tenho aqui uma nota oficial que ele soltou há pouquíssimos dias, muito veemente, dizendo, ele dizendo: a meu ver, não se trata o presidente de uma pessoa irresponsável, desequilibrada e sem noção de mundo. Na verdade, pode tratar-se de uma grave doença mental que faz o nosso presidente confundir realidade com ficção. Penso que estamos diante de um caso que recomenda-se a interdição civil para tratamento médico. Então você repare a temperatura, como subiu, não é? E o ideal não é desta forma para a gente solucionar problemas desta ordem. Continuo achando que o equilíbrio, a parcimônia, o espírito conciliador é melhor para nós no momento de crise. Precisamos de união agora, gente. Não brigar e nem de confronto em meio a uma pandemia. Sidney, boa sexta-feira, ótimo final de semana para você. Nós voltamos a conversar aqui no Liberdade semana que vem, combinado? Para você também, até segunda. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.